Olá a todos, estamos em direto do Salão Nobre AGAs, do Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa, onde estreia esta quarta-feira Tartufo, de Molière, encenado por Tonan Quito, num projeto que envolve 4 escolas superiores de arte dramática de Portugal, Espanha e França, em parceria com 4 teatros destes países. Este é um teatro que também faz parte da programação da temporada cruzada Portugal-França, que está a decorrer de fevereiro a outubro em cidades francesas e portuguesas. Temos connosco o diretor artístico deste teatro, Pedro Penin, e também a comissária para a parte portuguesa da temporada cruzada, Manuela Judice. Obrigada a ambos por terem aceito este convite. E obrigada especialmente também ao Pedro Penin por nos ter aberto as portas deste teatro magnífico. Antes de mais, Manuela, nestes últimos meses temos visto vários artistas portugueses em destaque em museus e teatros, sobretudo em Paris. Já vamos à programação, mas em poucas palavras, o que é esta operação Temporada Cruzada Portugal-França? Obrigada pelo convite, boa tarde a todos. A Temporada Cruzada é uma operação de cruzamento de afetos e de conhecimento mútuo entre Portugal e França. É uma operação que decorre de uma decisão política entre o presidente Macron e o primeiro-ministro António Costa, uma decisão de 2018, e que começou a ser preparada para acontecer em 2021, mas por causa entre as duas presidências, a presidência portuguesa e a presidência francesa da União Europeia, mas que por causa do Covid acabou por vir a acontecer em 2022. E eu acho que não foi mal isso acontecer em 2022, porque se a primeira hipótese era sermos 6 meses entre uma e outra presidência, desta vez temos 9 meses, de fevereiro a outubro, a final de outubro. E mais oportunidades para mostrar mais coisas. E com o verão inteiro para trabalhar, que, por exemplo, falou em teatros e falou em exposições, mas também temos que contar com os festivais de música, e para os festivais de música nada como o verão e o convite ao ar livre para ouvirmos música portuguesa em França, música francesa em Portugal. Claro que sim. E quais é que são os principais eixos que se pretendem destacar na programação desta Europa do século XXI? Bom, um dos eixos é justamente a Europa, daí a temporada ter sido pensada para acontecer entre as duas presidências, porque um dos eixos é exatamente a Europa, reflexão sobre a Europa, que caminhos vai a Europa. O outro eixo muito importante são as comunidades, a comunidade portuguesa em França e a comunidade francesa em Portugal. A comunidade francesa em Portugal tem crescido muito e a comunidade portuguesa e luso-descendente em França tem mudado muito. Temos hoje em dia profissionais liberais, temos hoje em dia advogados, diretores de teatro, diretores de festivais de teatro, temos hoje em dia toda uma panóplia de portugueses que a França tem chamado e que ficamos muito contentes que assim seja. Pedro Penin, o Teatro Nacional Dona Maria II integra também esta temporada cruzada. Quais são os espetáculos que já estiveram e que vão estar nos próximos tempos? Tivemos o Saigão, da Caroline Nguyen-Ghiela, que é um espetáculo incrível e que foi uma sorte e um privilégio poder contar com o trabalho da Caroline, que é um trabalho que tem uma projeção internacional bastante relevante, mas que nunca tinha sido apresentado aqui em Portugal. Fizemos uma sessão, uma apresentação dupla com o Teatro São Luís, com o Teatro Municipal São Luís, que apresentou outro espetáculo, Fraternité, e nós apresentámos aqui o Saigão e foi, olha, eu chorei o espetáculo todo. Isso é bom sinal? É um ótimo sinal, porque era uma coisa tão emocionante, tão bem feita, tão bem escrita, tão bem interpretada. Era teatro no seu estado mais puro. E foi um prazer e um privilégio ser diretor do Teatro Nacional e receber um espetáculo desta envergadura e, obviamente, muito fruto desta relação com a temporada cruzada. E depois vamos nos próximos tempos? Sim, teremos o Ça Ira, do Joël Pomérat, mais um grandíssimo espetáculo que terá a sua última apresentação mundial
aqui no Teatro Nacional Dona Maria II. Portanto, E que aqui... aproveitaríamos para encerrar a E que temporada. encerra a temporada cruzada, exatamente. Manuela, em França, o Louvre tem atualmente, por exemplo, uma exposição sobre o Renascimento português, teve uma escultura monumental do Pedro Cabrita Reis nos Jardins, o Centro Pompidou tem a exposição coletiva Pedro Costa, Rui Chafes, Paulo Nozolino, o Museu Cantini em Marselha tem uma exposição de Maria Helena Vieira da Silva, houve também um festival de História da Arte dedicada a Portugal. Há muita coisa a acontecer, mas aqui em Portugal, o que é que acontece mais? Em termos de exposições, já tivemos grande exposição no CCB, no Museu Coleção Brardo, do Gérard Fromanger. Do Gérard Fromanger, e ainda temos a da coleção, no MAT, da coleção, uma parte da coleção do Antoine de Galbert. Entretanto, já inaugurou a exposição o Jorge Dombier e a Moda, no Museu do Traje, que é uma belíssima exposição, e a exposição da Christine Enregle, que está no MONAC, do Museu Nacional de História Natural, e ao mesmo tempo na Sociedade Nacional de Belas Artes. Hoje inaugura no Porto a Agnès Varda, a exposição é a Agnès Varda, isto em termos das duas capitais, e depois há uma série de outras, há uma exposição de retratos de casais, couple de rêve, chamada Casais de Sonho, que tem vindo a circular, neste momento está em Lisboa, mas já esteve em Mafra, já esteve em muitos outros sítios, tem percorrido o país essa exposição. Em França também está uma grande exposição em Hyères, que se chama Modernité Portuguesa, é fantástica essa exposição, e há um pouco pelas várias cidades, pelas várias salas e museus. E aqui em Portugal também, não é só Lisboa e Porto, tivemos a Bienal de Coimbra também integrada na temporada, com uma curadoria dupla, portuguesa e francesa, duas mulheres, porque há pouco, quando referi os eixos da temporada, não falei num outro eixo muito importante, que é a igualdade de género. A igualdade de género e a juventude são também dois importantes eixos da temporada. E como é que é feita a programação? Como é que vocês escolhem quem vai ser levado à França? Quem vai ser levado à França não posso... Não, o Pedro pode-me dizer como é que escolheu quem cá vem. Na verdade, estas escolhas foram feitas ainda durante o tempo do meu antecessor, Tiago Rodrigues, portanto a responsabilidade de ter estes dois espetáculos não é necessariamente minha, mas eu, obviamente, subscrevo completamente o mais possível estas escolhas e apoio-as muito e estou muito contente que estejam aqui estes espetáculos, mas na verdade sei, por conversas com o Tiago, que eram dois espetáculos, dois artistas que havia muita vontade de trazer a Portugal, mas dada a envergadura dos projetos, que só num enquadramento com uma temporada cruzada seria possível, portanto julgo que esse terá sido o fator principal, nomes que obviamente o público português tem de ver, tem de tomar conhecimento e tem de poder estar em teatros como o Teatro Nacional Dona Maria II e que a temporada cruzada torna possível. Manuela. Eu posso explicar um pouco como é que isto aconteceu, porque tal como ao Pedro Penin, eu sou uma sucessora, eu sucedo ao João Pinheiranda. E, portanto, há escolhas. O trabalho em Portugal foi muito diferente do trabalho que é feito em França para uma temporada. Porquê? Porque em Portugal ninguém sabia o que era uma temporada. Isto é, podia saber o Tiago Rodrigues ou podia saber o Tiago Guedes, mas a maior parte dos museus, das galerias, dos teatros não fazia uma ideia do que era uma temporada cruzada. E, portanto, eu acho que o primeiro papel da Victoire de Rosat e do João Pinheiranda, quando começaram a trabalhar nisto em 2019, e ainda se podiam mexer no país, foi andar de terra em terra, de espaço em espaço, anunciando a boa nova, como eu costumo dizer, vem aí uma temporada, o que é uma temporada, aproveitam, escolham. Quando eu chego, em março, no final de março de 2021,
já havia muitas propostas. Por exemplo, o Teatro Dona Maria, ou o Teatro de São João, ou o Teatro... São Luís. O São Luís veio mais tarde. Tinha o Dona Maria, tinha o São João e tinha o Rivoli. Já tinham um projeto para a temporada que nos foi apresentado. Em todos os casos, esses grandes projetos que estes 3 grandes teatros apresentaram foram repensados porque, mesmo com a ajuda da temporada, não havia dinheiro para tudo aquilo que se gostaria de ter mostrado. Precisamente, de onde vem o dinheiro? O dinheiro do lado português, eu sei de onde vem. Vem do Orçamento de Estado, que atribuiu em 2021 500 mil euros ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para aplicar na temporada e em 2022 500 mil euros ao Ministério da Cultura para aplicar na temporada, para tudo. O caso dos franceses vem do Institut Français, isto é, Ministério dos Negócios Estrangeiros, e vem muito de patrocínios de mecenato. Aqui em Portugal não tivemos mecenato, mas tivemos uma grande ajuda da Fundação Carlos de Gulbenkian, que eu penso que o investimento da Gulbenkian na temporada quase igualou o investimento dos mecenas do lado francês. Portanto, o Pedro também teve apoio financeiro para poder integrar a programação. Certo, sim, sendo que há também um investimento da parte das próprias instituições. No caso dos teatros, há um investimento próprio, que obviamente depois é compensado por este investimento que a Manuela referiu. Claro que sim. Esta temporada cruzada tem em cartaz grandes nomes, já falámos de alguns, mas também foram dadas oportunidades a criadores mais emergentes? Sim, e um desses aspectos foi bem visível durante a Bienal de Coimbra. No campo das artes visuais tivemos inúmeros jovens a trabalhar para a Bienal de Coimbra, franceses e de territórios francófonos e portugueses também. E temos na área da música tem sido dada oportunidade de trabalho em espetáculos com gente muito mais nova. É muito engraçado porque eu, no meio disto tudo, sinto-me a avó desta temporada. Eu estava reformada em casa quando me foram buscar para aqui e tenho-me divertido imenso, rodeada de jovens criadores e sinto-me muito bem no meio deste meio. Aliás, é muito bem-vinda. Obrigada. Tanto mais que a música de facto, está bastante incluída na programação. No São Quatre, por exemplo, houve uma noite de fados, com o Fado Bicha, com Lina e Raul Refri, com António Zambujo. Houve o Festival Iminente em Marselha, também interessante. Sim, com grande repercussão também. E tem vindo a haver, há vários outros festivais que estão a acontecer em França, aqui em Portugal. E vai haver um festival de gastronomia em Lyon? Vem. Começa depois da manhã, é de 23 a 26, são 4 dias de street food. De Portugal vão 8 chefes, é organizado pelo Turismo de Portugal, com uma pequena empresa que organiza este género de eventos gastronómicos, que se chama Amuse-Bouche, e eu vou assistir e vai provar. Vou lá provar, mas depois no próximo fim de semana vamos ter em Lisboa franceses. O Foodtopia, que é também um festival de street food, que vai acontecer no Jardim Botânico de Belém, no Jardim Botânico Tropical em Belém, e nos dias 2 e 3, com a França como convidado de honra. Pedro, vários portugueses, como dissemos há bocado, estão a ocupar postos cimeiros na cultura em França. Tiago Rodrigues no Festival de Teatro de Avignon, Tiago Guedes na Maison de la Danse em Lyon. O próprio presidente da temporada, Emmanuel de Marcimota, é diretor do Teatro de la Ville de Paris. Além do reconhecimento das artes de palco portuguesas, isto cria algumas oportunidades para os criadores portugueses? Tem sentido alguma coisa a mudar, a mexer? Sim, muito. Há muitas iniciativas
que incluem artistas portugueses em França. Há muitos artistas portugueses que, entretanto, se radicaram em França, porque, obviamente, há também a possibilidade, se fala a língua, sobretudo, de trabalhar bastante num mercado que é bastante maior do que o mercado português e, por isso, também muito atrativo. Mas depois também há um lado da relação cultural entre Portugal e França, que é uma relação histórica, e que esta temporada vem sublinhar e vem, de alguma maneira, devolver, porque o teatro francês, por exemplo, foi sempre muito importante para o desenvolvimento do teatro contemporâneo português, e agora trazendo nomes como o Joël Pomérat, como a Caroline Nguyen, de alguma forma vem relembrar essa importância de vermos espetáculos franceses e, obviamente, termos espetáculos portugueses em França, que é um caminho que acho que já não tem retorno, porque é preciso depois também pensar no lastro que deixará esta temporada cruzada. E também vamos deixar um legado. Eu gostava também de acrescentar aqui um outro aspecto, que é as artes de rua, com o Terrain do Boris Charmas, que vai acontecer a partir do dia 23, que é em Lisboa, e depois a companhia Boisjot Renault, que vem para o Festival Todos e começa a trabalhar em Lisboa a partir de fim de agosto até meio de setembro. Durante 3 semanas vão encher as ruas de Lisboa, e depois também com o Teatro da Malaposta, já em outubro, uma série de grupos franceses mais jovens que vêm nas artes do circo e nas artes de rua. E é um capítulo muito importante. Já tivemos também com o Lavrar o Mar, no sul de Portugal, também artes de rua, é uma componente muito importante desta temporada, e aí devo confessar que mexi-me um bocado para que isso acontecesse. Eu gosto muito do Festival Todos e batalhei muito para que isto acontecesse. Toda esta operação de charme diplomático e cultural, acha que isto pode contribuir para que o governo português pense em aumentar o orçamento do Estado para a cultura, por exemplo? Não. Eu acho que esta operação tem um objetivo, é conhecer-nos mutuamente e virmos a trabalhar em conjunto. Se nós pudermos continuar a fazer, nem que seja um espetáculo por ano português em França e um espetáculo por ano francês em Portugal... Serão mais, certamente. Mas acho que não, se nós conhecermos os escritores franceses... Bom, eu acho que falta ambição ao governo português. Não é falta ambição, eu acho que falta conhecimento, porque o Pedro mas estamos aqui a falar de apoios financeiros. Conhece, o Tiago Guedes conhece, mas nós estamos aqui para dar a conhecer a outros públicos. A mim nunca me tinha passado pela cabeça que o Teatro da Malaposta acabasse por trazer 4 ou 5 grupos franceses a Portugal. Claro. E só por causa da temporada é que isto vai acontecer. E criar-se este hábito é muito bom. Sim, e esta temporada é também um sinal de grande vitalidade. E essa vitalidade é que fará o governo querer investir mais dinheiro na porque é necessário. Cultura. E porque é necessário, claro, sempre. Isso é sempre necessário. O orçamento mas eu acho que não é reservado para a cultura é de quê? 0,3% do orçamento do Estado? Não faço ideia. A percentagem acho que é irrelevante, mas nesse sentido acho que nos faz falta que essa percentagem seja maior. Muito bem. Estamos a chegar ao fim, a terminar esta entrevista em direto do Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa. Obrigada ao diretor do Teatro Pedro Penin e à comissária da parte portuguesa da temporada cruzada Portugal-França por terem aceitado este desafio e por nos terem aberto as portas do teatro. Foi um enorme prazer para mim e para os ouvintes, tenho a certeza. Obrigada também aos técnicos Romain Ferré e Richard Riffonot que nos acompanham aqui em Lisboa.